Mudando de assunto, né? Vocês estão vendo aí nas redes sociais um monte de famoso tomando banho gelado, né? Virou febre isso na internet. Não é só um banho gelado, tem que ser um balde de água gelada com gelo também, que é parte de uma campanha chamada Desafio do Gelo. Essa brincadeira séria foi criada nos Estados Unidos e desafia a pessoa a doar em dinheiro para instituições que apoiam o tratamento de pacientes diagnosticados com uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. É a ELA, é a sigla. Ou, se não fizer a doação, tomar um banho de água gelada com cubos de gelo nessa água. A iniciativa, ao meu ver, além de gerar boas risadas, também divulga e arrecada fundos para financiar as pesquisas sobre essa doença esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Mas a campanha tem dado tão certo que as pessoas estão fazendo a doação e ainda tomando banho de gelo, né? Para incentivar ainda mais as outras pessoas que não conhecem a respeito da doença a conhecer. Então, como é que funciona? Funciona assim: a pessoa posta um vídeo nas redes sociais jogando água com gelo sobre ela mesma e desafia outras 3 pessoas e, claro, faz a contribuição em dinheiro para a associação. Qualquer valor, tá bom? Para a instituição lá da ELA. Agora, por ser uma doença de evolução dramática, e a gente vai conversar sobre isso já já com a doutora Mônica, a vontade de ajudar esses pacientes a viver melhor é realmente comovente. E é por isso que tanta gente tem se sensibilizado. Tantos famosos, olha aqui na internet, ó, coloquei uma página aqui, um monte de gente já participou. Shakira, a Gisele Bündchen, Suzana Vieira, a Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, vários famosos. Não só do Brasil, porque começou nos Estados Unidos todo já fez, contagiou o mundo isso. E as pessoas têm postado os vídeos na internet com esse desafio do balde de gelo e água fria. A Camille Zor é filha do cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. E ela me desafiou. Olha aí. Agora eu vou desafiar a Manu, do Manu de Gabriela, e a Ana Lia, do blog Poderosa do Rosa, e a apresentadora Lu Oliveira. Ai, vamos lá. É lógico que eu aceitei o desafio, né? E mesmo se eu não jogasse um balde de gelo em cima de mim, eu iria contribuir de qualquer forma, né? Porque além de contribuir financeiramente, né, a gente quer divulgar de forma divertida essa doença para que realmente envolvam mais pesquisas em prol da cura, porque não tem cura, tá bom? Quer ver o meu banho gelado? Olha aí. Obrigada pela Camille Zor e estou desafiando mais 3 pessoas. Diogo Hutt, Rafael Arruda e Sara Presoto. Já fiz a minha contribuição, que é o maior intuito. Vamos lá. Deus do céu. Gelo do céu. É gelado, gente. É gelado, mas é em prol de uma boa causa, né? A doutora Mônica Marcos de Souza é neurologista clínica. Tudo bem, querida? É um prazer te receber para falar a respeito dessa doença que é tão pouco conhecida. Eu, particularmente, só fiquei conhecendo a doença depois que eu vi um monte de famoso nos Estados Unidos jogando banho de água com gelo. Eu falei, ué, que história é essa? Aí eu comecei a pesquisar sobre a ELA e vi que é uma doença que não tem cura. É a chamada doença do neurônio motor. Tá funcionando. A doença do neurônio motor é uma doença neurodegenerativa. Ela, apesar de tudo isso estar sendo falado, realmente ela é rara. Acredita-se que tem uma epidemiologia de 1 caso para 100 mil na população. A maior parte dos casos são casos esporádicos. E tem lá um pequeno número que são casos familiares. Então, a genética entrando aí, falando a favor de casos em comum na família, né? Então, é um fator genético que faz essa doença aparecer? Não, na verdade, ninguém sabe onde que começa. Na verdade, são neurônios motores destruídos. Então, no nosso cérebro, a gente tem um comando de movimentar a mão, vem a ordem aqui do cérebro da área motora. Para isso, tem a chamada primeiro neurônio, que nasce na área motora e vem e termina na chamada porção central da medula, que tem substância cinzenta em forma de H. Então, termina no chamado corno anterior, que é a porção anterior da medula. E dali nasce o segundo neurônio que vem inervar esse músculo para eu fazer esses movimentos de flexão dos dedos, por exemplo.
Entendi. Então, essa doença pega tanto o primeiro neurônio quanto o segundo. Mas a pessoa nasce ou ela adquire? Não, Porque... é uma doença que costuma aparecer em torno dos 57 anos e ela é mais comum em homens do que em mulheres, de uma Olha forma geral. só. E a pessoa fica atrofiada, ela não Ela tem... vai atrofiando, é uma doença que tem um tempo de evolução de 3 a 5 anos, se predominarem as perdas dos movimentos dos membros. Por quê? Porque pode também acometer exclusivamente os músculos inervados, os neurônios motores inervados que saem da região do bulbo, que nos permite respirar, falar, deglutir. Né? Então, a pessoa perde a capacidade de movimentos musculares. É a perda de movimentos, respiração. a respiração, a deglutição, o ato de falar também, né? E quando se diz que é uma doença degenerativa, doutora Mônica, significa que ela vai evoluindo. Ela vai evoluindo como piorando. pior, exatamente, até a perda total da função. Então, com isso, esses pacientes tornam-se dependentes de cuidados, inclusive até cuidados para a respiração. Eles tornam-se pessoas dependentes de aparelhos de ventilação, de respiração artificial. E eu acho interessante campanhas desse tipo, porque a gente tem associações aqui no Brasil. Chama a Brela, Chama Associação Brela. Brasileira da Isso. Esclerose Lateral Amiotrófica. E a Procura também, né? Uma associação. Essa é outra eu não vi. Eu sei que tem um site oficial na internet que todos podem procurar. Lá eu dei uma lida para ver o que aparecia lá para poder falar para vocês. Aparece muito bem a descrição da doença, É a verdade. idade de acometimento, que tem ainda no mundo uma ilha que tem muitas pessoas com essa doença. Então, mas de modo comum, é uma doença de 1 para 100 mil, uma doença rara, e deve ser sempre pensado nos diagnósticos quando um paciente vai perdendo a força, a função dos músculos. Doutora Mônica, a ELA, que é essa doença esclerose lateral amiotrófica, Eu posso ela explicar tem, cada palavrinho o que significa. ela tem outro nome ou não? É a chamada doença do neurônio motor. Doença, porque ligou uma telespectadora perguntando se é a mesma doença. Qual que é, Fer? Síndrome de Guillain-Barré. É a Isso. mesma? A síndrome de Guillain-Barré não é a mesma doença. A síndrome de Guillain-Barré nós já vemos com mais frequência. O que é? Geralmente é uma doença pós-infecciosa, essa pessoa tem uma gripe, uma diarreia. Aí sim, esses vírus acionam o sistema nervoso e fazem com que essas pessoas tenham inflamação das raízes nervosas. E é uma doença em que começa a chamada uma paralisia flácida ascendente. O que é isso, paralisia? Perder a função muscular, ter fraqueza. De que jeito? Começou lá nos pés, nas pernas, coxas e vai subindo a fraqueza. Tem paciente com Guillain-Barré que envolve também a musculatura da respiração, tudo. Então, são pacientes que até vão para aparelho de assistência ventilatória também. Mas é uma doença, vamos colocar assim, muito mais benigna. Ela não é neurodegenerativa. Como a ELA. Como a esclerose lateral amiotrófica. O que é que é? esclerose Vamos lá. lateral amiotrófica? A palavra esclerose vem de cicatrização, endurecimento. Lateral, porque pega na medula, nós temos a posição já, a topografia dos tratos que respondem pelo tônus, pela força muscular, pela coordenação, já conhecidos a posição deles. Então, leva ao amolecimento, à destruição da porção lateral da medula por onde desce o trato córtico espinhal, que é esse que vem para o comando motor, que é o primeiro neurônio. E a amiotrófica? A amiotrófica porque faz com que os músculos fiquem atrofiados, paralisados. E esses músculos, eles passam a ter chamadas fasciculações, que é o trabalho dele sozinho, ele já não tem mais nervo para ele. Olha Então, só. realmente, é uma doença triste. Tá? Tem uma sobrevida de 3 a 5 anos. Aqueles que envolvem a musculatura bulbar, os neurônios bulbares, ela é mais rápida. Vocês entenderam quando a doutora Mônica falou sobre vida de 3 a 5 anos? Vocês entenderam o que isso significa? Que a pessoa não tem muita chance de viver depois que descobre. Ela pode ter esse tempo de sobrevivência e nós sabemos, ela não tem cura. O remédio que é prescrito para ela tenta inibir um aminoácido excitatório que faz com que os neurônios sejam destruídos. É uma teoria que se tem na doença, né? A chamada neurotoxicidade. Determinado mecanismo faz com que os neurônios passem a morrer. Como é que a gente descobre que a gente pode ter isso? Existem trabalhos começando a mostrar que existem pesquisas na área, sabendo se essa pessoa ela está desenvolvendo ou pode desenvolver a chamada esclerose lateral amiotrófica. Mas isso aí é até complicado a gente falar num programa assim, porque pessoas vão ficar imaginando. Meu irmão tem, eu quero saber se eu vou ter também. Tá? Então, não é por aí. Na verdade, tem que ter uma suspeita de uma perda de força. Esses sinais
neurológicos de que eu falei, do primeiro neurônio, do segundo, o médico vai saber. Então, o paciente perde a função, começa a ter uma diminuição de força e o atrofiamento da musculatura entre os dedos aqui, os interdigitais aqui, das mãos. E como é uma doença que não tem cura, e é uma doença que tem uma evolução negativa, né? Cada vez pior. Evolução fatal, né? Fatal, a pessoa morre com isso. Aí é que entra o desafio do gelo, para alertar as pessoas a colaborar com as associações, com a ABRELA, que é a Associação Brasileira da Doença Esclerose Lateral Amiotrófica, quando você ajuda financeiramente, a gente apoia pesquisas para que se encontre uma cura o mais rápido possível para uma doença como essa, não é, doutora? Devem ser feitas pesquisas, surgem hoje exames que vão avaliar até a função do neurônio. Começaram a aparecer esse tipo de exames, por exemplo, exames de ressonância magnética, em que vão mostrar o caminho desses neurônios motores que nascem aqui nas áreas corticais motoras e que vão seguindo o seu caminho até chegar na medula e a inervação dos músculos em si. Então, existem outros métodos também que começaram a aparecer para ver a função desses neurônios motores. Então, olha, tá aí. Eu queria muito esclarecer o que significa essa doença, o que significa um monte de gente tomando banho de balde gelado aí. Não é para se aparecer que as pessoas fazem isso, tá, pessoal? Não mesmo. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre isso. Não. A gente joga o balde de água com gelo realmente para atentar você que é possível a gente colaborar com as pesquisas e também melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão sofrendo com isso. Esse é o nosso intuito, o intuito dos comunicadores, das pessoas que têm a mídia ao favor. E eu, como eu tenho essa estrutura aqui, que é a televisão, é lógico que eu gostaria de alertar todos vocês para uma doença séria, que mata e que não tem cura. Tá bom? Viu, Lu? É o seguinte, além das pesquisas, né, que nós devemos lutar pela ciência, pelo avanço da neurociência, que tem tantas doenças que estão sob pesquisa, né? Realmente deve-se melhorar a qualidade de vida desse portador da doença, porque além dele, os familiares que estão à sua volta sofrem muito, porque são perdas diárias de funções. Então, vai ter dificuldade de falar, para andar, para comer. Então, é uma pessoa que precisa de cuidados. Então, além disso, vai precisar de fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Complexo, é uma gente, situação muito complexa, de alimentos especializados que a pessoa tem dificuldade de engolir. Ela vai até para uma gastrostomia, para um auxílio aí na alimentação. Eu quero É uma pessoa que precisa de um aparelho respiratório. E muitas vezes é difícil encontrar um aparelho de assistência ventilatória. Por isso que eu quero mandar, assim, sabe, doutora Mônica, todo o meu carinho para todo mundo que está passando por isso e os familiares também, porque a gente sabe que não é fácil. Então, colabore, tá bom? Se você não quer jogar um balde de água com gelo na cabeça, entre em contato com a ABRELA. Ó, a gente passou aí, mostrou o site para você entrar, fazer o seu depósito no Bradesco, colaborar com a quantia que for. Tá bom, queridos? Obrigada, doutora. Prazer te receber, viu, querida? Obrigada mesmo. Obrigada.